Era o ano de 1584. Um ano marcado por mistérios e eventos inexplicáveis. A escuridão envolvia o antigo hotel, suas paredes de pedra úmidas com o frio da noite. O vento uivava, carregando consigo um presságio de desgraça. Lá dentro, a luz bruxuleante das velas iluminava uma cena de horror. As sombras dançavam nas paredes, criando formas sinistras. 2 médicos se debruçavam sobre um corpo, seus rostos marcados pelo medo e repulsa. Eles nunca tinham visto algo assim antes. O corpo jazia contorcido no chão frio, os olhos arregalados de terror eterno. Parecia que a própria morte tinha sido surpreendida. Não se tratava de um cadáver comum. Havia algo de profundamente perturbador naquela cena. A pele estava descolorida, quase esverdeada, e um símbolo estranho estava gravado em sua testa. Um símbolo que nenhum dos médicos reconhecia. Um dos médicos estendeu a mão trêmula para tocar o símbolo. Ele hesitou, sentindo uma energia estranha emanando da marca. De repente, um vento frio soprou pela sala, apagando as velas e mergulhando-os na escuridão. O silêncio era ensurdecedor. Os médicos gritaram alarmados, suas vozes ecoando no silêncio repentino. O medo tomou conta deles. Um grunhido baixo reverberou pela sala, causando-lhes arrepios na espinha. Era um som que parecia vir das profundezas do inferno. Então, 2 olhos vermelhos brilhantes perfuraram a escuridão, seguidos por uma voz rouca e arrepiante. "Ninguém toca na marca", disse a voz, ecoando na sala. Uma figura se materializou das sombras, seu rosto oculto por uma máscara negra. A presença dela era opressiva, como se drenasse a própria luz da sala. Antes que os médicos aterrorizados pudessem reagir, ela atacou, deixando-os silenciosos e imóveis. O terror daquela noite ficaria gravado para sempre em suas mentes. Uma van velha e surrada seguia pela estrada deserta, seus faróis cortando a escuridão densa. A noite estava fria e silenciosa, com apenas o som do motor ecoando na vastidão. Lá dentro, 4 adolescentes cantavam junto com o rádio, alheios ao perigo à espreita na beira da estrada. Eles riam e brincavam, sem imaginar que aquela noite mudaria suas vidas para sempre. Eles estavam a caminho do infame Hotel Blackwood, um lugar que diziam ser mal assombrado. Histórias de fantasmas e aparições eram comuns, mas para eles, era apenas uma aventura emocionante. O motorista, um rapaz magricela chamado Mark, pisou no freio bruscamente quando uma figura surgiu tropeçando na estrada, acenando freneticamente. O coração de Mark disparou, e ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A figura usava um manto esfarrapado que escondia seu rosto. Parecia saída de um pesadelo, com movimentos desajeitados e uma presença inquietante. "Parece que alguém precisa de uma carona", disse Kelly, a garota no banco do passageiro, nervosa. Seus amigos começaram a discutir, divididos entre ajudar e seguir em frente. Mark hesitou, um arrepio percorrendo sua espinha. Ele sabia que algo estava errado, mas não conseguia decidir o que fazer. Havia algo de estranho naquela figura. Seus movimentos eram erráticos, quase sobrenaturais, e uma sensação de perigo iminente pairava no ar. Antes que ele pudesse responder, a figura se lançou em direção a eles, a mão estendida. O pânico tomou conta do grupo, e eles gritaram em uníssono. Os adolescentes engasgaram de terror. O medo era palpável, e cada segundo parecia uma eternidade. Mark acelerou com tudo, fugindo a toda velocidade pela noite, deixando a figura para trás.
O som do motor rugindo era a única coisa que quebrava o silêncio opressor. Enquanto se afastavam, eles poderiam jurar que ouviram um grunhido gutural ecoando atrás deles. O som era assustador, como se algo inumano os estivesse perseguindo. Eles não sabiam ainda, mas sua recusa em ajudar havia selado o destino do caroneiro. A culpa e o medo se misturavam em seus corações, enquanto a van avançava pela estrada deserta. A entidade responsável pela carnificina no hotel havia feito outra vítima. O Hotel Blackwood continuava a ser um lugar de mistério e terror, onde poucos ousavam se aventurar. Os adolescentes chegaram ao Hotel Blackwood, sua silhueta imponente pairando sobre eles como uma besta à espreita. O velho prédio parecia pulsar com uma energia estranha, desafiando-os a entrar. "Isso é uma má ideia", murmurou Kelly, agarrando o braço de Mark. "Vamos embora." Mark, encorajado por uma mistura de medo e excitação, balançou a cabeça. "Já viemos até aqui. Temos que ver o que tem lá dentro." Ele empurrou as pesadas portas de carvalho e eles entraram. O ar lá dentro era denso de poeira e cheiro de mofo. Teias de aranha pendiam de todos os cantos, e o único som era o rangido das tábuas do chão sob seus pés. Os adolescentes se espalharam, suas luzes cortando a escuridão. Alexandre, um rapaz quieto com um espírito aventureiro, ficou para trás. Ele não conseguia se livrar da sensação de que estavam sendo observados. Ele sentiu um arrepio na espinha e se virou para ver uma figura sombria desaparecer por um corredor escuro. Seu coração disparou no peito, batendo forte. Alexandre seguiu a figura sombria, o feixe de sua lanterna dançando pelo papel de parede descascado. Ele não sabia o que o atraía para seguir aquela sombra, mas algo dentro dele dizia que ele precisava descobrir a verdade. Cada passo que dava, o chão rangia sob seus pés, aumentando a tensão no ar. Ele podia ouvir seus amigos rindo e brincando atrás dele, alheios ao perigo que ele pressentia. Eles estavam tão envolvidos em suas piadas e histórias que não perceberam a mudança na atmosfera. Alexandre queria avisá-los, mas algo o impedia de falar, como se uma força invisível o mantivesse em silêncio. O ar ficou mais frio à medida que ele se aventurava mais fundo no hotel, e o cheiro de mofo se intensificou. As paredes pareciam fechar-se ao seu redor, e a escuridão tornava-se quase palpável. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas continuou em frente, determinado a descobrir o que estava escondido nas sombras. Ele se deparou com um quarto com uma vela tremeluzente iluminando uma visão horrível. A luz fraca da vela lançava sombras dançantes nas paredes, criando formas que pareciam ganhar vida própria. Alexandre hesitou na entrada, sentindo uma onda de pavor, mas sabia que não podia voltar atrás agora. Uma criatura com dentes afiados e olhos vermelhos brilhantes estava agachada sobre um corpo mutilado. O sangue escorria pelo chão, e o cheiro metálico encheu o ar. A visão era tão grotesca que Alexandre quase vomitou, mas ele sabia que precisava manter a calma para sobreviver. Alexandre engasgou, deixando cair a lanterna de terror. O som da lanterna batendo no chão ecoou pelo quarto, atraindo a atenção da criatura. Ele sentiu seu coração disparar, e o medo tomou conta de seu corpo. A criatura olhou para cima, seus olhos se fixando nos dele. O olhar era tão penetrante que Alexandre sentiu como se a criatura pudesse ver sua alma. Ele sabia que precisava agir rápido se quisesse escapar com vida. Alexandre cambaleou para trás, seu coração batendo forte no peito. Cada batida parecia um tambor, ecoando em seus ouvidos,
Ele tentou se afastar da criatura, mas suas pernas pareciam feitas de chumbo. Ele fugiu pelos corredores escuros, os grunhidos da criatura ecoando atrás dele. Cada passo que dava, ele sentia a presença da criatura se aproximando. O medo o impulsionava para frente, mas ele sabia que não poderia correr para sempre. Ele podia ouvir seus amigos chamando seu nome, suas vozes uma mistura de preocupação e medo. Eles finalmente perceberam que algo estava errado, mas Alexandre não podia parar para explicar. Ele precisava encontrar um lugar seguro antes que fosse tarde demais. Ele invadiu um quarto, fechando a porta atrás de si no momento em que a criatura o alcançava. O som da porta batendo ecoou pelo corredor, e ele rapidamente trancou a porta, esperando que isso fosse suficiente para mantê-la afastada. Ele podia ouvi-la arranhando e batendo na porta, sua frustração palpável. Cada golpe na porta fazia o coração de Alexandre saltar, e ele sabia que a porta não aguentaria por muito tempo. Alexandre respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Ele precisava pensar com clareza se quisesse sair daquela situação com vida. Cada respiração era um esforço consciente para manter a calma. Ele sabia que precisava encontrar seus amigos e escapar daquele pesadelo. Eles estavam em perigo, e ele não podia deixá-los para trás. Alexandre começou a formular um plano, tentando lembrar-se do layout do hotel. Ele espiou por uma fresta na porta, mas a criatura havia sumido. O silêncio era ensurdecedor, e ele não sabia se isso era um bom sinal ou se a criatura estava apenas esperando para atacá-lo novamente. Cautelosamente, ele abriu a porta e deslizou para o corredor, todos os seus sentidos em alerta máximo. Cada sombra parecia esconder um perigo, e ele sabia que precisava ser rápido e silencioso para evitar ser descoberto novamente.